Educação, a Conferência Nacional Popular de Educação, que vai ser realizada neste próximo fim de semana, entre os dias 15 e 17 de julho, em Natal, no Rio Grande do Norte. Edição deste ano de 2022, o evento que é uma promoção do Fórum Nacional Popular da Educação e pretende ser um espaço de discussão e socialização sobre os desafios para a garantia do direito à educação. Sobre a participação de Goiás na conferência, a gente conversa com a professora Cláudia Borges Costa, mestre e doutora em educação, representante do Fórum Goiano de Jovens e Adultos no Fórum Estadual de Educação. Cláudia, muito obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Boa tarde. Boa tarde, obrigada a vocês pelo espaço dessa discussão muito importante para nós. Depois dos debates que foram realizados aqui em âmbito local, o que é que está sendo levado de Goiás para a CONAP, Cláudia? Então, nós fizemos toda uma construção, né, de debates e discussões desde 2021, né, com uma discussão prévia. Depois, no fim do ano, no fim de 2021, nós tivemos mais outros espaços de discussões. E agora, em junho, nós fizemos a nossa conferência discutindo os eixos do documento referência, né? E agora nós estamos indo para o nacional com as nossas discussões. Na verdade, as nossas discussões já foram incorporadas ao documento nacional, né? E nós vamos fazer esse debate contribuir de alguma forma aí para fazer essa defesa, né, da educação como direito de todos, todas, né? Sobretudo no nosso estado de Goiás. Pois é, e esses debates aqui em Goiás tiraram que demandas para serem levadas para a nacional, Cláudia? Que tipo de problemas, enfim, que desafios são tirados aqui de Goiás? Até talvez, né, já pensando nessa pandemia, né, no pós-pandemia, as aulas já voltaram para o presencial. O que é que fica de desafio de Goiás para ser levado para esse debate nacional? São muitos desafios, né, Rubens? Eu acho que a própria questão da busca ativa dos alunos para as salas de aula, né? Nós estamos aí com uma dificuldade dessa retomada da educação presencial, né? Mas a gente tem também outras questões muito importantes para nós aqui, que o próprio envolvimento dos professores na construção dos planos, na construção dos currículos, né? E uma falta, a gente percebe muito claro hoje, a dificuldade, né, de manter, de fato, um espaço democrático de discussão entre todos os pares da educação e quem constrói a educação, né? Essa é uma questão que, para nós, a gente vê como retrocesso. Nós tivemos ganhos aí durante... desde 1988, da Constituição democrática, né, que reafirma a democracia como um todo, e a partir de 2016 a gente tem percebido inúmeros retrocessos, né, em todas as nossas conquistas. E penso que essas discussões são as discussões mais fortes, né, e que a gente que nós vamos levar e que compõe também o documento nacional da conferência, né? Uhum. Professora, qual é a realidade, o contexto da educação de jovens e adultos? A senhora, né, participa do Fórum de Educação de Jovens e Adultos, e que deve ser debatido, que deve ser diagnosticado, digamos assim, né, na Conferência Nacional também, né? Qual é a realidade aí nesse pós-pandemia da educação de jovens e adultos? Na educação de jovens e adultos, então, a gente tem toda essa dificuldade, né, do acesso desses estudantes trabalhadores, né? Mas a gente tem um dado hoje muito forte, né? Hoje existe uma prerrogativa muito grande de oferta de EAD para a educação de jovens e adultos, como de uma forma compulsória, né? E nós estamos fazendo um debate constante. E lá na discussão nacional, né, vamos estar enfrentando, né, porque isso não é só em Goiás,
mas é também em outros estados, né, do país, e nós vamos estar aí fazendo esse enfrentamento, né? E fazendo aquela velha defesa, né, do direito à educação para todos, mas com uma qualidade, né? E que tenha a construção também, possa acontecer uma construção de currículo, né, com todos, com os professores, mas também no diálogo com os educandos. Então, essas são questões que a gente tem levado, né, tem discutido, não só aqui em Goiás, mas também que vamos discutir lá nacionalmente, né? Para essa entrevista aqui comigo, professora, também o meu parceiro Kleber Ferreira, a professora Cláudia Borges Costa, doutora em educação, com a gente falando sobre as pautas aí que são levadas por Goiás para a Conferência Nacional Popular de Educação. Kleber. Pois é, e a primeira edição, professora, se eu não me engano, foi aquela de 2018 em Belo Horizonte, certo? Justamente, 2018 em BH. E depois a gente conviveu com o cenário de pandemia, né? Aí outros mecanismos foram utilizados para o debate acerca da educação gratuita, democrática, pública, enfim, mas o encontro não aconteceu, né? Esse é o segundo, não é? Esse é o segundo encontro, né, que vai acontecer agora em função da própria pandemia também, né, que a gente teve que adiar, né? Bom, ótimo. Agora eu já me situei mais ainda. O Rubens perguntou para a senhora sobre essa questão, o que se leva, né, para melhoria, para a busca da qualidade. Anteriormente, a gente estava debatendo aqui sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu disse para a advogada nossa entrevistada, muito esclarecida, né, nós debatemos acerca da necessidade de uma educação de qualidade, onde os professores continuem discutindo a sua valorização, o seu salário, a carga horária, mas que discutam também a qualidade do livro didático, que discutam também a qualidade da aula que está sendo dada, que discutam também a qualidade da grade curricular, que discutam também aquilo que está sendo ensinado, está atualizado. Então, nesse congresso, essas demandas que eu estou colocando aqui serão debatidas? Sim, tudo isso faz parte, né, da discussão e está também colocado no documento de referência. E se me permite, Kleber... Fique à vontade. Tá, porque quando eu respondi para o Rubens, eu me esqueci de falar, porque esse é um encontro em que os eixos, né, que estão colocados, eles vão reforçando e trazendo ideias, né, para contribuir para que a gente faça a defesa da efetivação do Plano Nacional de Educação, previsto de 2014 até 2024, né? E nós estamos aí com as nossas 20 metas, né, que estão, assim, tanto quanto distantes de serem cumpridas, né, em função das variadas faltas de políticas, né, e que foram estabelecidas aí nesses últimos anos, né? Então, em função disso, por exemplo, a meta 8, 9 e 10, que voltadas para a educação de jovens e adultos, nós estamos longe, né, de serem cumpridas. Primeiro, a meta 8, que é a universalização, aumentar os anos de estudo desse público aí, jovem e adulto trabalhador, né? Estamos distante disso, né? Nós continuamos ainda aí com, no geral, né, do país, né, nós continuamos aí com em torno de 74 milhões que não terminaram a educação básica, né? A meta 9, que é ligada à questão da alfabetização da educação de jovens e adultos, né? A gente vem um crescente, né, dessa alfabetização, mas ainda a gente tem uma parcela ainda. E isso da alfabetização, se a gente for falar da educação, da alfabetização funcional, nossa, ainda a gente tem ainda muito a ser cumprido, né? E a meta 10, que é a educação profissional integrada à educação de jovens e adultos, nem se fala. A gente tem
um quantitativo aí, porque a ideia é chegar a 25% das matrículas até 2024. Hoje nós temos 2,27 por cento de matrícula. Então, só para você ver o quanto que nós temos ainda que conquistar e de fazer efetivar o Plano Nacional de Educação. Sem dúvida nenhuma, o caminho a seguir ainda é muito longo, né? As metas, é preciso, entre as metas estabelecidas está a chamada de atenção do poder público para a necessidade de fazer o ensino básico melhor, porque se o aluno faz o ensino básico com pleno domínio da linguagem, da aritmética, das ciências da botânica, da biologia, da geografia, da história, ela vai entrar... Da filosofia... Da filosofia, né? Da filosofia, a senhora se lembrou muito bem da filosofia, ela vai entrar em uma segunda fase do ensino já preparada para aprender, porque o básico já está dominado. Ela vai entender o que o professor, o livro didático e a proposta de ensino estão colocando para que ela se forme. Caso contrário, não. Ela pode até decodificar aquelas letras, mas não entenderá nada. Ela pode até imaginar que seja capaz de entender o que é uma raiz quadrada e até calcular que 4 é a raiz quadrada de 16. Mas o que isso significa, ela não vai entender que se ela pegar uma fita de 16 metros, ela faz uma figura com 4 lados, com 4 metros cada um. Ela não vai entender isso. Então, o que isso significa? Ela não vai entender. Então, a gente tem que torcer muito para que essa atenção se volte para o básico. Eu penso que o Congresso, e aqui é um pitaco só de um jornalista, tem que insistir assim, o básico, a próxima fase, a outra fase, e ir subindo até a universidade, gradativamente, para que a gente possa ter uma escola verdadeiramente cumprindo o seu papel de dar ao cidadão a liberdade pelo conhecimento. Com certeza, com certeza. E só que para isso, Kleber, nós vamos precisar também rever algumas resoluções atuais agora do Conselho Nacional de Educação, que, como você disse, a importância que tem do leque das áreas de conhecimento que você mesmo citou, e que hoje as nossas resoluções, elas estão deixando bem rasa, é isso. Foca muito no português e na matemática, como se elas fossem as únicas, né? E poda o resto, né, professora? Poda de forma a tirar do ser humano a capacidade de pensar mais global, exatamente, mais abertamente, né? E essa é a preocupação que vai se formando um ser humano cada vez mais alienado. Isso. E aí não resolve, não tem como resolver o país se não resolve a questão da capacidade do ser humano que nele vive. A gente precisa compreender que a formação para a consciência crítica é para que ele seja um sujeito histórico e cidadão nesse país, para poder construir um país melhor. A gente precisa compreender isso. E a educação, a cultura, elas são fundamentais para isso, né? Rubens, a professora desculpa ter estendido um pouquinho com ela, porque o tema é muito palpitante, muito fascinante, mas ela já atendeu aos meus questionamentos. Rubens. Obrigada, Cléber. Não, eu só queria finalizar, professora, questionando sobre o resultado prático da CONAP, porque há hoje uma divisão, né? Desde o governo Temer há uma divisão, né, dessas discussões da conferência, tem o Fórum de Educação mais relacionado ao Ministério da Educação, e essa discussão popular de educação, né, com a CONAP, enfim, com o Fórum Popular. O que é que de prático deve sair dessa conferência, já que há essa divisão hoje entre a discussão mais próxima da caneta, né, do Ministério e uma discussão mais popular, que é essa da CONAP? O que é que deve sair de lá? Eu penso que, assim, a gente sai... hoje nós temos no Fórum Nacional Popular de Educação em torno de 40 entidades, né? A gente sai dessa conferência com uma discussão bastante rica e fortalecida, e essas entidades bastante fortalecidas também, né? Na resistência e na teimosia para a gente efetivar o Plano Nacional de Educação, né? Eu penso que sem essa participação da sociedade civil, junto também com quem está dirigindo
o país, né, não se consegue realizar de fato esse Plano Nacional de Educação. Então, a gente sabe, como você disse, Rubens, quem está lá com a caneta na mão, né? Mas nós estamos aqui enquanto movimentos, né? e órgãos, né? de todo o Brasil, nessa insistência e nessa defesa dessa educação como um direito de todos, né? E na perspectiva aí dessa retomada aí de construção do Estado Democrático de Direito, né? E a defesa da educação pública. Então, eu penso que a gente sai fortalecidos, né? Com debates profícuos que, com certeza, vai contribuir para a gente, em cada estado, fazer todas essas defesas. E a educação é isso, né? É fazer esse fortalecimento e essa resistência. Sem dúvida. A CONAP, Conferência Nacional Popular de Educação, que acontece em Natal, no Rio Grande do Norte, nesses dias 15 a 17 de julho. A SAGRE está acompanhando aqui antes do início dessa conferência, mas a gente vai também abordar as agendas, abordar os 6 eixos, né, que estão definidos para as discussões, enfim, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. E sobre a teimosia de implantar o Plano Nacional de Educação. Professora, muito obrigado pela entrevista. Um abraço para a senhora, bom trabalho, boa tarde. Agradeço. Obrigada, Sagres, obrigada a você, Rubens e Cléber. Um abraço. Disponibilidade aqui da professora doutora em Educação, Cláudia Borges Costa, conversando com a gente sobre a